Estamos aqui diretamente do escritório da FAMESP hoje, preparando um FAMESP Notícias especial para você. Nós estamos vivendo aí um mundo falando da Covid-19 e nós precisamos levar informações para você com profissionais que tenham condições de melhorar o seu conhecimento e ajudar para que nós saiamos deste processo tão assustador. No programa de hoje, nós convidamos a psicóloga Andréia, ela é supervisora de psicologia aqui no Hospital Estadual e traz informações importantes para você avaliar o que você está pensando, como você profissional tem agido, o medo. Nós temos medo todo momento, por estarmos vivenciando em um ambiente hospitalar ou fora desse ambiente, como você está em casa, você de quarentena aí, cuidando da saúde dos seus. Enfim, nós estamos aqui para tentar levar informações para você. E vamos abrir a edição de hoje para que a gente conheça um pouco mais. Como já dissemos no início da abertura do programa de hoje do FAMESP Notícias, vamos conversar agora com a psicóloga Andréia. Ela vai nos trazer condições de entender um pouco mais o que estamos passando com relação à nossa saúde mental, que é importante nós entendermos. Vamos lá. Diante desse impacto que todo mundo está vivendo emocionalmente e com as suas mudanças no cotidiano, com as restrições, com os isolamentos sociais que precisamos manter, vou falar brevemente algumas orientações que podem proteger a nossa saúde mental nesse momento. Exercitem a empatia, sejam gentis uns com os outros. Temos pessoas que estão à nossa volta e que estão mais vulneráveis diante de tudo isso. Simbolicamente falando, abracem essas pessoas, cuidem uns dos outros. Essa é uma melhor forma de amenizar o sofrimento psíquico de todo mundo. Busquem informações reais sobre a situação que nós estamos passando. Acessem as redes, site da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde. Cuidado com rumores, cuidado com situações que não são reais, com notícias que não são reais. As fake news hoje atrapalha o nosso cotidiano, atrapalha a nossa vida. Por quê? Porque a gente fica bombardeado de informações e isso gera mais estresse e ansiedade, Então tomem cuidado com essas situações. Outra dica importante, nós estamos num momento de afastamento social. Nesse momento, talvez seja muito importante a gente acionar o que a gente tem, Então, o contato por telefone, as chamadas de vídeo, as ligações, a gente vai retomar uma outra forma de comunicação com os nossos, Então, utilizem esses meios também para ficar em contato com as pessoas próximas aí de vocês. Atenção, para os tratamentos que vocês já realizem. Apesar do medo, da angústia, da ansiedade, não deixem de seguir os tratamentos, ou para as doenças crônicas que já têm, ou tratamentos relacionados à saúde mental. Então, sempre tomem os medicamentos, não parem nenhum tratamento nesse momento. Cuidem do corpo de uma outra forma. Alimentação, as questões do autocuidado, algumas atividades que dá para ser exercitado em casa. Então a gente vai ter que encontrar outros meios para a gente poder passar por esse momento com menos impacto possível. Compreender um pouco sobre a saúde mental que a Andréia, a nossa psicóloga aqui do Hospital Estadual, disse a você. Enfim, é importante nós estarmos avaliando como anda a nossa saúde mental, E agora, com relação ao medo, os profissionais estão em pânico em várias unidades de saúde pelo Brasil, pelo mundo afora. Nós percebemos pelas redes sociais o quão eles estão trazendo de informações. Vamos avaliar um pouco mais e entender através da psicologia o que devemos ter de informações importantes para, na hora do nosso medo, do nosso pânico, a gente conseguir elaborar melhor as nossas reações. Vamos lá? Uma das reações emocionais comum diante do que é novo e inesperado, tanto do ponto de vista profissional, pessoal, social e nesse momento em relação ao Covid-19, é o pânico, é a ansiedade, é o medo.
O medo a gente tem diante de situações que a gente não conhece, né? Diante de situações que traz um impacto que a gente não tem controle. E aí quando a gente se sente sem controle diante de uma situação, a gente tem muito medo. Mas fiquem atentos, porque o medo ele paralisa. O medo faz com que a gente pense em situações que não são reais. O medo leva a gente a fantasias e toda essa situação vai trazer um impacto prejudicial para a nossa prática de trabalho aqui no hospital. Lembrem-se, o medo ele é um sentimento e um comportamento extremamente comum para todos nós. Podemos sim ter medo, insegurança, estresse, ansiedade, mas tomamos cuidados para que a gente não permaneça no medo. E aí segue algumas dicas em relação, né, a gente poder evitar aí de permanecer em situações que vão nos trazer mais prejuízos emocionais nesse momento. Saímos do entendimento aqui conversando com a nossa psicóloga de hoje, falando deste importante momento que estamos vivendo e como devemos agir com relação à nossa saúde mental, com o medo, o pânico que vivemos nos dias de hoje. Vamos falar um pouquinho também da paramentação aos profissionais. Nós temos a Juliana, enfermeira aqui também do Hospital Estadual, sempre nos trazendo informações importantes e essas informações capacitam a você profissional e também orienta você que não está na área da saúde, mas que possa entender que a higiene é importante, o lavar das mãos, essa higiene tão importante que a gente faz, às vezes não damos o cuidado necessário, mas hoje precisamos. E a Juliana traz informações para nós. Vamos lá. Olá, meu nome é Juliana, eu sou enfermeira aqui do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Estadual de Bauru e venho dar algumas orientações em relação à paramentação baseado no protocolo do Ministério da Saúde e no Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo. A máscara branca, a máscara cirúrgica, deve ser utilizada apenas por pessoas que apresentarem sintomas de síndrome respiratória. A maior prevenção está na higiene de mãos, que deve ser executada com água e sabão ou com álcool gel quando estiver disponível. O Hospital Estadual de Bauru já fez o treinamento para a equipe que vai prestar assistência a esses pacientes com síndrome gripal. Nós já temos um setor específico para isso e cuidados para esses funcionários. A equipe de apoio está trabalhando full time para que todos tenham acesso a essas informações, mesmo que seja de pessoa a pessoa, não só em formas de protocolos. Lembrando que os protocolos são baseados no Ministério da Saúde e no Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo. Nesse momento, o que nós pedimos é um pouco de calma e de paciência, que realmente a gente avalie os sintomas que nós estamos sentindo. Porque nesse momento existe medo, né? Existe algumas informações que podem estar confusas devido a fake news, por isso a importância de procurar uma fonte segura de informação, né? E se a gente realmente não colocar verdadeiramente o que nós estamos sentindo, talvez uma pessoa que realmente precise de atendimento pode ser negligenciada devido à multidão que vai querer um atendimento que não precise. Neste momento, além da higiene de mãos, é muito importante que nós tenhamos etiqueta respiratória, né? Manter 1 metro de distância um do outro, na hora de espirrar ou tossir, tá protegendo com o braço para que a nossa mão não seja comprometida, evitar beijos, abraços, tá? E tá procurando maiores informações em postos realmente fidedignos, para que a gente não tenha informação confusa. Nós estivemos também no Hospital de Base, vamos conversar com o Dr. Carlos. O Dr. Carlos fala também dessa importante ação que está acontecendo nos hospitais do Brasil, no estado de São Paulo, que é com relação às visitas, né? Nós sabemos que algumas portarias foram aí colocadas, apresentadas, nós devemos seguir. E o Dr. Carlos, falando pelo Hospital de Base, traz algumas informações das ações que estão sendo adotadas lá para que você tenha informações dos pacientes que estão internados. Vamos lá. Nós decidimos fazer, após as medidas adotadas pelo governo federal e pelo governo estadual, uma restrição em relação aos horários de visitas. Como médicos, nós entendemos ser necessários essa restrição dos horários de visita, visando, sobretudo, diminuir e limitar
a disseminação do vírus, o contágio pelo vírus, uma vez que, mesmo sem termos casos confirmados até o presente momento, sabemos, teremos confirmações. Eu digo isso como médico e como ser humano. Nós entendemos perfeitamente as angústias e anseios de você ter um parente, um familiar, um ente querido internado, num momento de dificuldade, num momento de desespero, e não ter aquele olhar acolhedor da família. Nós estamos nos esforçando para sermos essa família nesse momento, mas entendemos ser necessário e muito importante a limitação do trânsito de pessoas dentro do hospital. Baseado nisso, para tentar minimizar essa falta de informações, nós optamos por determinar alguns horários, como se fosse um plantão médico por telefone, para aqueles que tenham dúvidas. Os pacientes também estão sendo esclarecidos nas visitas e aqueles que possuem meios de comunicar sua família assim o farão, para que não congestione nossas linhas telefônicas. Boletins médicos serão divulgados em horários pré-determinados pelo hospital. Cada especialidade está determinando o boletim médico paciente por paciente. Existem alguns protocolos, algumas senhas que serão distribuídas, visando manter sempre a privacidade, o sigilo médico sobre a patologia de cada paciente. Somente o familiar ou o responsável pela internação indicada pelo paciente saberá essa senha e, portanto, terá acesso às informações especificamente do seu familiar. Além disso, será divulgada uma lista de horários para que o familiar que ainda assim tiver dúvidas possa entrar em contato com um dos médicos da equipe. É um horário curto do dia pré-determinado para que nós possamos diminuir ainda mais essas dúvidas que com certeza irão surgir. E agora, com relação às pessoas que podem procurar o hospital de base? Doutor Ala, mostra um pouquinho do processo que foi colocado para fazer uma triagem das pessoas que possam ter aí os seus cuidados, cuidado com o profissional e cuidado com o futuro paciente também que possa adentrar ali ou chegar ao hospital de base em Bauru. Vamos conferir também um pouquinho dessa informação tão importante. Meu nome é Alan, eu sou coordenador do plantão do médico interno aqui do base. A gente vai apresentar para vocês a nossa triagem de todos os pacientes que entram no hospital. Não importa se ele veio internação via CROSS, se ele veio via código AVC, se é internação do pronto-socorro central ou se ele veio fazer exame pré-operatório. Todos eles, 100% dos pacientes são triados aqui na portaria 2 do hospital de base. Vou mostrar para vocês como está funcionando. O paciente chega ou a equipe de outro serviço chega, bate na porta, a enfermeira que está aqui dentro, ela abre. A gente tem a marcação da distância, né, preconizada entre o paciente e o funcionário. Então aqui a gente montou uma mesa com a enfermeira que ela fica triando, ela tem um checklist que é o preconizado pelo Ministério da Saúde acerca de quadro gripal, né? Então ela pergunta sintomas gripais e se o paciente teve febre. Se ele falar que sim, que ele teve febre, pelo menos um dos sintomas, ele é orientado a se direcionar àquela sala. A gente adaptou a sala de espera da radiologia para uma sala de isolamento respiratório. O paciente é levado lá, ele recebe uma máscara cirúrgica aqui, ele é levado lá uma enfermeira paramentada vai triar ele, e aí ela chama o médico, plantonista do médico interno, e ele vai avaliar o paciente. Caso ele julgue que o paciente realmente se encaixa no quadro de síndrome gripal, ele vai discutir o caso com a doutora Giovana, com a doutora Renata, que são as infectologistas do hospital de base, e aí passar a conduta. Se esse paciente se classificar num quadro de síndrome gripal, o leito dele é trocado do leito comum que ele iria para um leito de isolamento respiratório. Caso ele tenha vindo para fazer exame, ele vai seguir o mesmo fluxo. A equipe da radiologia vai estar preparada, paramentada, quando ele entrar na sala, para eles não correrem risco de infecção. Depois que esse paciente sair da sala, é feita uma limpeza terminal. Todo paciente que é classificado como portando síndrome gripal, se ele ficar naquela sala, logo depois que ele sair, também é feita a limpeza terminal. Então, para o fluxo de pacientes que entram, que não tem quadro gripal, eles seguem um fluxo normal. Eles entram por esse corredor e eles vão entrar nas dependências, nas áreas comuns do hospital de base, não vão ter contato com quem é contaminado, com quem está infectado. Na portaria 3,
lá embaixo, que é a ligação nossa com o pronto-socorro central. Foi acordado com a direção do pronto-socorro e da Secretaria de Saúde da Prefeitura, que eles vão triar o paciente lá. O paciente passa, se ele tiver sintoma gripal, ele já sobe com máscara cirúrgica, ele e a equipe, ele vem até aqui e ele passa por uma triagem própria nossa. Se a enfermeira daqui confirmar que ele se enquadra em síndrome gripal, ele é novamente direcionado para a sala de isolamento respiratório. Todos os demais pacientes que não se encaixam nesses critérios, eles vêm para a internação normal. Então a gente tentou isolar esses pacientes, evitar que a contaminação se espalhe para dentro do hospital. E chegamos ao final de mais uma edição do FAMESP Notícias para você. Você percebeu o quanto os nossos profissionais estão empenhados em levar a melhor informação para que você também em casa, em quarentena, possa conseguir entender o que está acontecendo com relação à saúde mental, à saúde física, enfim, eles estão sempre preparando um material especial para levar até você, para que você possa ter mais tranquilidade. Nós percebemos na edição de hoje, nas unidades em que a FAMESP é gestora, como o Hospital de Base, Maternidade Santa Isabel, também o Hospital Estadual e o AME, ações importantes para que você conheça, para que você também participe ativamente de nossas informações. Compartilhe essas informações que você acompanha a partir de agora, para que mais pessoas também possam ter conhecimento. Lembrando, no final da edição, vou mostrar um clipezinho rapidinho de profissionais que estão aí se preparando com aulas, preparando com conteúdos para melhor também formar os futuros profissionais que irão ajudar neste processo tão difícil que passamos agora, a pandemia Covid-19. Até a nossa próxima edição. Fique bem, continue conosco sempre. Estaremos aqui, continuaremos aqui, preparando um material sempre especial para informar você. Até já!